ali. Eu abri o programa dizendo que era um momento histórico, que era um revival de uma formação. Não, mas eu vou sair já. Eu só vou dar uma cornetada no São Paulo e vou sair, porque... Então, cornete São Paulo, que ontem decepcionou 55 mil pessoas no Morumbi. Nós trabalhamos no jogo e o Hernan Crespo foi muito mal. Muito mal. Eu acho que a única coisa que deu para aproveitar no jogo ontem foi o grito da torcida fora Casares. Mas não porque eu quero a saída do Casares, pelo posicionamento da torcida. A torcida se posicionou, acho que o torcedor comum, né? A torcida organizada não se posicionou, não. O torcedor comum, sim. O fora Casares. Eu acho que o Crespo teve culpa ontem. Teve até a página 2. Ele escalou mal o negócio do Rigoni, deu uma inventada ali na lateral direita. Não deu certo. O Rigoni é uma das piores coisas que o São Paulo contratou nos últimos tempos. Horroroso, horroroso. Acho que fez 4 gols nos últimos 5 anos. Se atrapalhou com a bola ontem, atrapalhou o lado direito. Agora, vamos lá, vamos botar as claras, né? O São Paulo é isso aí hoje também. Um time, o São Paulo até que tá de bom tamanho, um time endividado, que tem um elenco limitado, não é um baita elenco, é um time bom, bem organizado hoje pelo Crespo. Errou ontem, mas sofreu ontem baixa, que até acho que foi uma boa baixa, sofreu o Ferrarese ontem, que atrapalhou. E o Ferrarese é um dos grandes culpados por essa eliminação, porque no jogo de ida é ele que erra no primeiro gol e ele que dá a bola na fogueira pro Pablo Maia no segundo gol. Então o São Paulo entregou 2 gols. E ontem entregou um gol também. Não é possível, você praticamente fez gol contra de escanteio. Você tem um escanteio a favor, 12 segundos depois você toma um gol. É piada. O Bobadilha não fez a falta, Luciano, não conseguiu fazer a falta. Não, a bola quicou, ele se embananou todo com a bola. E o Rigoni voltou de calça jeans. Calça jeans total, tá de sacanagem. O Alan Franco, se tu for a gente falou sobre isso, ele correu pro lado... Ele não conseguiu, ele correu pro lado errado. Não correu pro meio. Errado. Pelo menos foi um dos zagueiros que voltou, E o né? Luciano, Nem perdeu 3 gols nos 2 jogos. Então não dá pra classificar desse jeito. O elenco já é limitado, você não pode cometer erros. O Palmeiras pode cometer erro, que nem no primeiro tempo contra o River? Pode. Porque tem um elenco tão forte que na hora que ele bota a cabeça no lugar, ele foi lá e virou o jogo. O Flamengo ontem quase se embananou com o Estudiantes. Só a minha fonte do São Paulo aqui, que é essa o São Paulo não tem esse tamanho todo e não pode cometer erro. E cometeu. A torcida organizada não se posicionou até agora porque ela é o reflexo da diretoria. Todos estão sumidos. Inclusive é fofoca no clube isso. Todos estão sumidos, afinal um depende do outro. Quer dizer... Foram vistos hoje em restaurantes aqui próximos do Grupo Bandeirantes. Presidente da torcida organizada, e eles estavam, essa pessoa que me contou, estava sentada numa mesa próxima, e eles estavam discutindo sobre como se posicionar, porque eles estão meio que protegendo, aparentemente, a gestão do Casares, mas o povão, a torcida nós vamos contra o povo, nós vamos contra a torcida do São Paulo, nós estamos indo contra, então parece que estava tendo um atrito entre eles na mesa deste bar, muito próximo aqui do Morumbi. A torcida ontem, que não é organizada, para mim tudo se manifestou. Torcedor tem que ser visto da mesma maneira, mas infelizmente, historicamente, a gente divide os organizados dos comuns, vamos chamar comuns, né? Ontem a torcida do São Paulo grita contra o Casares e a torcida organizada zipa, quieta. Então é isso que você está falando. Eu acho que tem que ter o único som aí, né? Tem que ter a mesma posição entre os torcedores organizados e os não organizados. E sejamos claros, né? Isso diz muito, né? E nenhum dos 2 jogos, aliás, nenhum dos 4 jogos que o São Paulo fez na Libertadores recentes, tanto o Atlético Nacional quanto com os 2 contra a LDU, o São Paulo demonstrou em nenhum momento que poderia vencer qualquer partida. Ontem, a torcida tava nervosa, assistindo o jogo com meu filho, mas, cara, você tava assistindo, você fazia... Tava no estádio, não? Não, tava em casa. Para isso eu já estou um pouco mais velho para esse tipo de coisa, eu assisto em casa. O time murchou a torcida. Murchou. O time não estava jogando, cara. Não jogou. Time fraco, time sem reação. Pablo Maia errando muita bola, muito toque no meio campo. Escorregava toda hora. Não sei se estava chovendo no gramado daquele jeito, se era só garoa, mas todo mundo escorregando o tempo inteiro, errando passe. Todo mundo muito nervoso. O São Paulo é isso aí também. Um ano vai chegar numa semifinal, no outro vai chegar em quarto colocado. Não, mas no brasileiro. Muito pouco pro que gasta, né? E pra quebra do pouco, pra quebra. Mas pro elenco que o São Paulo tem hoje, não dá pra esperar muito mais. Mas tem esse elenco por quê? Porque a diretoria contrata mal também. Né? Não, e os técnicos indicaram, o Zubeldia indicou, por exemplo... O Dineno.
O Tapia eu não sei quem indicou. Não, o mas... Tapia é o Crespo. Já é gestão Crespo, E o né? Rigoni também é O o Crespo. Rigoni Então, quer é dizer, total. esses caras, eles indicaram os jogadores que eles queriam e a direção foi atrás. Só que ontem o Crespo deu um monte de letra, né? Deu. Ele deixou Ontem, claro pela primeira vez, ele deu letras na coletiva. que o que veio na gestão dele veio por preços, por valores mais baixos, porque o São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes contratações. E aí, Mas aí tu vende o Henrique e fica com o Dineno e com o Tapia. não, você vende as últimas 4 vendas do São Paulo foram 34 milhões de euros. Isso. Só com aquele Vitor Reis do Palmeiras. 37. Sim. Então isso, mas o São Paulo está com o Pires na mão, né? Tá com o Pires na mão. Como Mas o isso Santos só está, demonstra o a Corinthians diferença. está e o Palmeiras a não diferença em o nível que tá, Sim. a Do Palmeiras qualidade em outro da patamar, gestão do Palmeiras e a gestão dos outros clubes. Mas é o seguinte, se o São Paulo está atrás de Palmeiras e Flamengo e o resto também está nessa posição, a LDU está bem abaixo do São Paulo. Claro que sim. Não, o time mais Veja a fraco. grana que a LDU... Não, a LDU vendeu o Arce, certo? O centroavante da LDU era o Arce, cobiçado por vários clubes brasileiros, mais caro. A LDU ficou sem dinheiro, ela vendeu o Arce ao final da primeira fase da Libertadores. Foi uma crise, a diretoria foi muito criticada, mas não tinha dinheiro. A LDU estava em crise financeira. Tanto é que o Thiago Nunes ontem, né, o dinheiro, ele não... Não compra, a Plata não compra tudo. compra o coração. A Plata não compra. O dinheiro não compra o coração. A Plata não compra essas 5 estrelas. Exatamente. Então, a LDU ela se baseou muito na raça. E outra, e no jogo de ida, nós estávamos aqui também, o São Paulo perdeu a chance de fazer gols. Né? Pô, E o Luciano criou 3 grandes chances no primeiro Não, São Paulo jogo. perdeu 3 Aquele gols voleio claros. lá que ia ser um golaço, né? Agora, não vamos esquecer, há 2 anos... Entregou 3 gols. Aí Há não 2 tem como, anos, né, a meu? LDU de Zubeldia Eliminou o São Paulo. eliminava o São Paulo no Morumbi Quartas da Sul-Americana. e depois faria a decisão contra o Fortaleza do Voivoda lá no Uruguai. Então, quer dizer, não é um movimento... foi um negócio raro que aconteceu. Não, a LDU sempre é chata. E aí ele... Não é um clube desconhecido e pequeno. Não, né? ao A contrário, ela LDU tem um mais... elenco mais inferior? Tem. Tem um time inferior? Tem. Ela tem mais história que o Del Agora, Valle, ela por tem exemplo. ela tem tradição. Dito isso, 5-1 no agregado pro Palmeiras. Também acho que o Palmeiras passa fácil. Agora, só uma última. Fácil. Depois da derrota lá no Equador, eu e o Pretz, o Denis, a gente falou, o Crespo precisa arranjar uma outra forma tática de colocar o time em campo. Não precisa ser toda hora com 3 zagueiros. Ontem, na minha visão, do Pretzel também, ontem era o dia jogando no Morumbi, aquela atmosfera legal. Pô, o São Paulo colocou 54 mil pessoas. 8 milhões de renda. Numa cidade que está travada, 8 milhões e 300. 7 da noite, que é um horário ruim, viu? Uma grana Para o deslocamento incrível, das pessoas, 7 E horas só da não noite em colocou São mais Paulo. porque aquele espaço lá para a LDU, que cabe muita gente, venderam 500, 600 ingressos para a LDU. E se fosse só a torcida do São Paulo... Ali é 4, 5 mil lugares. 4, 5 mil pessoas, teria 60 mil pessoas no Morumbi. Mas ontem eu vou colocar uns 70%, 80% na conta do A minha fonte do diz Crespo. assim, ó, as organizadas, Errou na escalação. As organizadas ficarão em silêncio, essa informação que tem lá interno, e que só ontem a Independente faturou 2 milhões de reais com a carga de ingressos e os copinhos e chaveiros. O silêncio está Só aí. nesse jogo tá aí o silêncio. Mas eu não boto 80% na conta do Crespo, não. O Crespo não entregou gol, o Crespo não perdeu 2 gols. O Denis. Se o Luciano faz o... Tudo bem. Escalou mal. Escalou Mas mal. 80%, o Luciano faz aqueles 2 bem, gols no primeiro 70, tempo. vamos fechar 2 em a 0. 70, é. 2 a 0 era outro jogo. Ó, Outro jogo, o não cara perdeu o gol na esqueça. pequena área, cara. O Crespo não é o Mr. Copa. Não é. Ele foi mal nos jogos da Libertadores, o Foi. time tá fora, e ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Verdade. Num jogo no Morumbi que o Atlético veio com um time lá, um mix de alternativo com nada, e ali era pra ter... E tomou um gol do Viveiros. O Viveiros arrebentou o São Paulo no finalzinho, marcando verdade. gol e expulsando o Rafael lá Marcos lá em Andreotti Curitiba. aqui, Quesada. Jogar com 3 zagueiros precisando fazer 2 gols, aí não é culpa da diretoria, eu também acho. Nesse ponto é que acho que ele demorou. Assim, ó, quando tu toma o gol... A derrota não é culpa da diretoria. Não, Ontem. mas escalar 3 zagueiros... Não, precisando é isso que eu tô fazer falando. 2 A gols, derrota não é claro, culpa da diretoria claro. mesmo. Por exemplo, ele toma o gol aos 40, né? Assim, fora do ar aqui, a gente estava conversando com a bola rolando. Tira um zagueiro já aos 40 quando tu toma o gol. Isso. Viu? Tenta criar uma novidade ainda no primeiro Bota tempo. um Alisson, viu? Pra bota tu um voltar Lucas pro Moura. Jogo, pra Não, tu tentar fazer um gol. o Alisson tinha que voltar pro jogo. segundo tempo. Pois é, Tinha que ter o Lucas Alisson. Moura. Outra coisa Tirava também. um zagueiro, bota o Alisson e deixa o Rodriguinho. Claro, foi mal. Deixa o Rodriguinho. Que tava mal ontem, afoito, nervoso com aquele Morumbi Entra lotado. com arroz com feijão, coloca o Mailton, entendeu? O Bobadilla ontem, por exemplo. Mal.
É mal por quê? Porque ele tinha que fazer a cobertura, porque ele sabia que ele tinha que ajudar tava o na zagueiro, cara, porque o Rigoni não voltava. O Pablo Maia e o Bobadilla estavam atrapalhados, porque exatamente isso. Quando ele botou o Rigoni, ele falou, os dois ali devem estar falando, cara, nós vamos ter que cobrir na boa. esse cara, porque esse cara não vai voltar. Eu elogiei o Crespo um dia desses. Ele tirou o São Paulo numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, mas ontem não é jogo para inventar, sabe? Ontem era um jogo para... Sabe, a gente é de uma época, por exemplo, uma vez o presidente Fernando Casal, recentemente esteve aqui, eu estava lá nos Estados Unidos, e ele disse assim, ó, eu falava do Tele, eu cobrava o Tele Santana, as diretorias cobravam o treinador. Quando o treinador chega e me dá a escalação, por exemplo, tu é o Rui Costa, eu sou o Belmonte e tu é o Casares, tá? Eles não perguntam, Crespo, qual time que tu vai colocar em campo? Eu imagino que eles perguntem, ou não. O que vocês acham? Acredito que eu sim. Acho que um dia antes pergunta, né? Eu perguntaria. Claro. Viu, Crespo, tu vai botar qual time amanhã? Esses caras da atualidade? Eu acho que esses não que perguntam mais. Na véspera, por exemplo, tá todo mundo no CT vendo o treino. Aí ele define o time, mas não fala. Se eu sou o executivo, que é o caso do Rui Costa, ou se eu sou o diretor de futebol, ou até o Muricy, ô Crespo, qual é o time que tu vai botar em campo? Não, vou botar 3 zagueiros e o Rigoni de ala. Não, para aí, Crespo. Como diria outro, conte-me mais, me explica. Vamos conversar aqui, viu? Vamos conversar. Por que tu vai botar o Rigoni? Isso é conversa, não é interferência. Não é conversa. Por que tu vai botar o Rigoni de ala pela direita? Não, porque eu joguei com ele quando? Não, 4 anos atrás aqui, pô, o Rigoni não tem mais força. Não, e ele vendeu isso ontem durante a entrevista, exatamente. Né? Então é o seguinte, ó, pra que tem diretoria? Por que não ontem começar no 4-4-2, certo? Colocar aqui, 2 linhas fortes de 4, 2 atacantes, certo? 2 zagueiros só. Não vai falar o Fabiano? Vai falar, Fabiano. Hoje eu tô de Michel Lopes. Tá de Michel Lopes? Por favor, você pode estar de Capelanes também, né? Não, mas deixa eu só corroborar com isso aqui. Vai corroborar o que você falou agora aqui. Negócio de direção e gestão. Não, porque o Denis apareceu na surdina aparecido também. Do nada, Eu vou sair já. A reunião vai estar começando aqui. Preparando uma corneta gigante. Mas agora vocês não podem mais falar de mim. Mas só te falar, eu tenho um papel aqui na direção, aqui no Grupo Bandeirantes. Eu não interfiro nas escalas, por exemplo, que os meus chefes fazem dentro da redação. O cara quer escalar João pra cá, Pedro pra lá, tá tudo certo. Mas tu quer saber quem é. Mas me avisa antes. Eu vou escalar Pedrinho pra fazer essa narração, ou esse comentário. Você vai escalar o Quesada pra ser o narrador, mas o Quesada narra. Se vem o cara, que é meu chefe de redação, ele fala assim, eu vou colocar o Quesada pra narrar um jogo. Eu falo assim, companheiro, não quero falar nada não, mas o Quesada é comentarista, já ouviste Quesada narrando? Você já viu o Quesada narrando? Não é bom, não. Eu já ouvi o Prédio narrando um gol do Juventude. Aí, nesse momento, Quesada, eu tenho que interferir. Porque Quesada não vai narrar, ele vai comentar. Mas essa Rigoni época... não é lateral direito. deixou de existir, entendeu? Mas eu acho que é importante isso que você está dizendo, porque o mundo corporativo é assim. Não, mas é isso aí, no cara. futebol não pode agora, ser o Muricy tá lá dentro, olha e fala assim, companheiro, e aí? Rigoni de ala pela direita. Não joguei assim quando? Não, não vamos interferir, o técnico é soberano. Não é assim. Eu também acho. Não pode ser. Aliás, não pode ser assim. Não pode. Fabiano, fique à vontade, bom programa para vocês. A tua participação foi muito fantástica, boa. Obrigado. Não faltei, então hoje não é para ser tratado como chinelo. Viu? A gente vai te dar uma nota no final do programa. Viu? Da tua participação. Ó. Nós começamos 7h34, 15 minutos de participação. Contundente. Foi bom. Se tivesse a vinheta aqui do Denis, eu colocava agora. Tô de olho aqui. Mas, ô Fabiane, fale do São Paulo, porque é legal a gente ouvir a opinião de outras pessoas a respeito de um jogo que a gente fez ontem. O Fabiane é jornalista, não é setorista do Corinthians. Perfeito. Primeiramente, boa noite pra vocês, pra todo mundo ligado no Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, eu concordo com o Quesada quanto à individualização no Crespo, desses 70% e 80%. Porque eu acho que, às vezes, os treinadores tentam ser muito autorais no momento que talvez o pragmatismo fosse resolver pro São Paulo também. Eu acho que ele apostar no que ele tinha feito, ou às vezes fazer uma troca simples, abrir mão de uma linha de 3 zagueiros para um sistema com 4. Ontem, antes do programa, havia sugerido um São Paulo potencialmente jogando em linha de 4, tendo mais um jogador à frente, porque a LDU é um time que, na ida, o jogo da LDU foi pressionar a saída do São Paulo, o São Paulo rifava a bola pro ataque, e aí pros 3 zagueiros da LDU, com o físico que tem, disputar no alto com o Ferreirinha e com o Luciano, são presas fáceis. Então eu acho que o São Paulo tinha que ter mais um jogador para facilitar essa bola longa, para prender ela no ataque. Se você dá o contra-ataque, se você dá a bola para a LDU, você vai ter problemas. E a LDU fez um jogo que, no que cabia a ela, naquele contexto, Jogo perfeito. foi um jogo perfeito, foi um jogo nota 10.
fechando o jogo pelo meio. O São Paulo é um time que cria muito pelo meio. O Quinteiro, que é muito inteligente, que teve que sair pro jogo lá em Quito e não jogou bem, porque tomou bola Sim. nas costas. Ontem não tinha ninguém para cair nas costas dele. E aí ele ficou numa linha de 5 atrás e quando tinha bola ele saía no corredor. E ele se destacou por causa disso, jogador experiente. E os dois zagueiros se consagraram na bola aérea ontem. Um time alto, isso que eu ia falar da bola aérea, porque o São Paulo, sem grandes recursos para jogar pelo meio, que estava fechado, apostou nos cruzamentos, teve acho que mais de 10 escanteios no jogo. Foi um jogo que o São Paulo teve muita oportunidade de cruzar e o aproveitamento da LDU nessas bolas foi perfeito, dentro do que se esperava. O jogo dos equatorianos foi magnífico, mas o do São Paulo, se fosse igualmente perfeito, iria prevalecer. E o São Paulo erra na escalação, erra claramente na ansiedade, e o Pretzel destacou muito bem. O jogo do São Paulo aquietou a torcida. Colocou o extintor de incêndio na torcida, porque Foi o Morumbi ganha anticlímax. jogos. Anticlímax. 100%, não só o gol, mas a atuação. Claro. Se você tá martelando, daria pro São Paulo fazer um segundo tempo perfeito, fazer 3-1 e levar pro pênalti. Não rolou porque o Morumbi tava frio. Mas se ele faz o arroz com feijão que eu e o Pretzel pedimos, a torcida ia reconhecer, entendeu? Sim. Agora, pô, inventa o Rigoni numa posição que E não funcionou. não funcionou. Aí, tudo bem, o cara pode ter o direito de pensar, tá? Mas é o que o Pretzel falou. Não há nada no futebol que proíba aos 30 minutos. Exatamente. Porque quando a gente Total. quando a gente vê um técnico fazer uma mudança aos 30 minutos, pô, final da Copa o técnico tirou o Dembélé e o centroavante, pô, porque não estava funcionando. É situação emergencial. É louco, é você não verdade, trata mas- como algo ordinário. É isso. E assim, Por que você não colocou o Lucas Moura ainda no primeiro tempo? Pedimos isso. Não tem condição para 30. Então não fica mas- no banco. Não, mas mesmo assim, põe agora. Põe. Se tiver que tirar os 25 do segundo tempo, tira. É melhor o Lucas Moura não tendo Claro. totais condições do que o Rigoni inventado numa claro. situação e que às não... vezes é necessário você trazer a torcida pra dentro. Você não acha que o Morumbi ontem estaria mais empolgado com o Mike na ala direita do que com o Rigoni? O Mike é um garoto que fez uma copinha espetacular, Sim, não, e fez o gol Mailton? no jogo que jogou O Mailton contra o foi Sport. contratado para isso. Aí Foi botou contratado, depois, afobado. O Mailton fez 16 cruzamentos. Dos 51 que o São Paulo cruzou, ele não acertou um cruzamento. Tentou 3 gols olímpicos. Ele podia Exatamente. ter entrado com o Alisson no meio. Tirasse um zagueiro e entrasse com o Alisson. O Alisson perdeu espaço. cara a mais E pra- outra, né? O Marcos Antônio era ia jogar, né? Aí sexta-feira, sentiu, né? perdão, na quarta-feira acabou sentindo também. E aí Mas tava no banco. Mas não tinha condição, né? Ele foi ali só para fazer número, porque senão ele teria jogado.